Bom dia a todos, meu nome é Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô gravando noite, né, como você pode ver, 9h41. Meu nome é Felipe Yudi, eu vou fazer vídeos aqui nesse meu canal sobre química, física, matemática, essas áreas, né, do conhecimento. E o primeiro vídeo que eu vou fazer pra vocês é sobre cinética química. Mas o que a cinética química estuda, né? Vamos começar assim? Ela estuda, é uma área da físico-química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam nelas, né? O primeiro conceito que eu quero abordar com vocês, que é tipo um pouco da base, né, da cinética química, é a velocidade média, que nossa, parece que os químicos copiaram, né, da física. Eu não sei também se copiaram, pode ter copiado, pode não ter copiado, pode, a gente a gente pode ter sido copiado, né? Os químicos podem ter sido copiados. Ninguém nunca vai saber. Ou deve saber também. Ah, mas isso não interessa pra nós, né? Por exemplo, a velocidade média na física é dado por essa equação, né? A variação de espaço sobre a variação de tempo. A gente só vai mudar o espaço. Não vai ser variação de espaço. Porque não vai ter variação de espaço. Eu espero eu. Deve ter em nível superior. Pra mim, tanto faz. Vai ser a variação da concentração. Pode ser de um reagente, pode ser de um produto. Essa velocidade média vai ser constante para todos, tá? Porque se você pensar um pouquinho, à medida que o reagente vai sendo consumido, o produto vai sendo formado. Para uma equação genérica, a gente pode, vamos escrever uma equação genérica, né, com A e B sendo produtos, né? Ou produtos não, reagentes, e C e D sendo os produtos. Eu falei certo? Falei certo, espero eu, né? A variação média, velocidade média é a variação da concentração de A. Ó, esses colchetes são concentração, tá? São concentração. É a variação, nossa, meu Deus. É a variação da concentração de A vezes o coeficiente A sobre ΔT. E isso aqui vai se repetir em todos. Escrever aqui rapidinho. Ai, cansei. Não vou fazer. Mas segue a mesma lógica. Nossa, olha aqui, nem notei. Meu Deus, a vergonha. O cara passando a vergonha, né? Se a gente analisar essa fórmula da velocidade média, nota-se que a velocidade média é diretamente proporcional à concentração. Aí você pensa comigo, por que a velocidade média é diretamente proporcional à concentração? Esquece dessa variação, mas pensa comigo. Por que elas são diretamente proporcionais? Ora, porque vamos pensar assim. Eu tenho numa solução... Não, numa solução não. Dentro de um recipiente, né? Vamos pensar no recipiente. Cada gás tem uma certa velocidade, óbvio, né? E vamos pensar que eles estão confinados e eles começam a colidir entre si. A colisão, eu vou explicar melhor, mas a colisão faz a reação química, entendeu? Agora pensa só, eu estou em um mesmo recipiente e eu coloco muito mais moléculas. Muito mais moléculas, átomos, tanto faz. Tenho muito mais. Você não concorda que se eu aumentar a concentração, olha que palavra legal, o mesmo volume, se eu aumento essa concentração, não vai ter muito mais colisões e muito mais chances dessas colisões serem efetivas? E justamente isso explica o fato da concentração implicar no aumento, não, ser uma grandeza diretamente proporcional à velocidade, entendeu? Mas agora eu te pergunto, essa é a única forma de escrever? Não, porque nós temos a lei da velocidade. Olha que legal. Provavelmente você já viu uma questão dessa. Acho que sim, né? É bem... Não é mais muito comum, né? Mas, supondo, né? Nessa mesma
nessa mesma reação que eu ia falar, mas estou falando só dos reagentes. É uma reação, é uma reação não, é uma equação que está em função dos reagentes. E ela pode ser escrita assim: a velocidade é uma constante, é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a concentração de A com o expoente o expoente é o seu coeficiente vezes a concentração de B e o seu elevado ao seu expoente. Eu quero deixar um adendo que vai te salvar e vai prevenir de você errar, tá? Vai prevenir de você errar, que essa equação é somente para reações elementares. Mas, Yudi, como assim reações elementares? E eu te explico o que é uma reação elementar. A reação elementar é quando ocorre em uma etapa. Calma aí, vamos exemplificar. Ó, a formação da amônia, N2 mais H2 é igual a N2NH3 e o coeficiente aqui é 3, né? Isso aqui é uma equação elementar que só ocorre em uma etapa. Então eu posso escrever a lei da reação assim. Vai dar N2 vezes H2 elevado a 3, né? Só que aí eu tenho esse outro exemplo do HBr mais NO2 vai formar HBrO mais NO. Aí eu vou ter HBr mais HBrO que vai reagir, vai formar água mais Br2 e vai dar 2H, e a equação global vai dar HBr mais NO2 que vai formar água mais óxido de nitrogênio e o gás boro, certo? Nota-se que, nossa, que essa é a equação global e ela não é elementar, porque ó, ela tem duas etapas, né? Aí você fala assim, Yudi, como que caralhos eu vou fazer? Vou construir essa equação. Eu vou te pedir calma, porque provavelmente se você precisar, eu posso fazer uma questão desse exemplo, mas ele vai te dar uma tabela. E essa tabela você vai usar para o cálculo dos expoentes entre aspas, e você vai jogar em função da velocidade lenta, que é quando tem o maior tempo, ok? Eu vou fazer questões depois, não nesse vídeo, mas eu posso fazer questões depois, e eu acho que vai ficar muito mais claro. Agora vai ser a parte final, tecnicamente, da nossa aula, e vai ser o que eu já tinha adiantado: colisões. Para uma colisão ser eficaz, vamos diferenciar as colisões, porque, por exemplo, um átomo pode bater em outro e não fazer nada, mas um átomo pode bater em outro e formar, por exemplo, NO, pode fazer água. 3 átomos podem H2 mais O2 pode socar um no outro e do nada formar água, mas pode não formar. Então, vamos diferenciar. Para uma reação, não, para uma colisão ser considerada eficaz, vou encurtar. Ser eficaz, ela precisa formar produto. Ou seja, ela não pode bater e tipo, cada um vai pro seu canto, valeu, falou, tamo junto. Não, tem que bater no outro e fala tipo, é nóis, me abraça, mano. Tá. Tá. Para uma colisão ser considerada eficaz, ela precisa formar produto.
Mas como que essa colisão vai ocorrer? Não a nível microscópico, claro. Mas quais condições garantem que ela pode ser eficaz? Tá. Primeira condição. Geometria favorável. Como assim, de geometria favorável? Pensa comigo. Sabe quando você é criança e seus pais te dão aquele brinquedinho de encaixar as formas? As forminhas, tipo, tem um, sei lá, uma circunferência, um desenho de uma circunferência e tem um círculo assim. Aí você tem que encaixar? É justamente isso. Não vai ter reação se você, tipo, tentar, usando essa analogia, você tentar socar um quadrado num triângulo. Não tem a geometria favorável. Os dois não se encaixam, não vai fazer sentido, não tem como formar produto, cara. Para pra pensar. É tipo... Tá, mano, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Segunda condição. Temperatura. Temperatura e pressão, que eu vou falar, né? Não são, tipo, condições realmente importantes. Tipo, cara, sim. É claro que é importante, né? Precisa ter agitação das moléculas. Porque se não tem agitação das moléculas, vamos supor num zero absoluto, todas as moléculas estão estáticas. Ou seja, não tem velocidade. Ou seja, não tem como ter colisão. Interessante, hein? Interessante, hein? Chegamos numa conclusão, hein? Tá, mas ó, porque já dei um spoiler da temperatura, né, gente? Pelo amor de Deus. A temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade das moléculas. Deixa eu abrir um parênteses. Vocês lembram da fórmula da física do Ki-macete? Eu gosto de escrever a variação da temperatura com delta teta, tá? Desculpa. Vocês não viram? Então, quanto maior a energia, né, maior temperatura. E vou além. Energia cinética. mv² sobre 2. Quanto maior a energia cinética, não é maior a velocidade? E calor e energia cinética não são duas formas de energia que, por sinal, tem no átomo? Então você não concorda comigo que se aumentar a temperatura, vai aumentar a velocidade das moléculas, vai aumentar a quantidade de colisões? Exatamente. Isso tudo vai corroborar para uma reação de forma mais fácil. Tá, o aumento da pressão vai implicar no aumento da concentração. E por sinal, como eu já tinha falado, o aumento da concentração é o aumento da velocidade média e o que vai aumentar as colisões. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um êmbolo. Nossa, tá feio meu êmbolo, né, gente? Puta merda. E tem vários gases. Aqui. Vários gases. Vamos pensar em dois que podem reagir um com o outro. Não vou pensar nisso, não. Eu só quero que você observe. E dá para relacionar com física também, né? Quando eu comprimo um gás, não tem uma variação de energia interna? Não aumenta? A energia interna não aumenta porque os gases estão muito mais um juntinhos do outro e batem muito mais um no outro. Então, a pressão aumenta essa concentração, que vai ajudar na hora de reagir, né? Os reagentes reagirem. Tá. O segundo, na verdade, o último é a superfície de contato. Aí você me pergunta assim, como assim a superfície de contato? Quando um sólido tá, vamos ser, por exemplo, uma dissolução. Vamos supor vamos usar o exemplo de uma dissolução. O que é mais fácil dissolver? Uma pedra maciça de açúcar ou pozinho de açúcar? Pozinho de açúcar, porque são partículas, né?
são partículas muito menores do que, por exemplo, o bloco maciço. Pensando assim, né? E eu queria falar rapidamente, só entrando nesse exemplo de colisões, eu queria falar sobre, só abrir um parênteses entre entalpia e colisões, e falar sobre a energia de ativação. No gráfico da energia de entalpia sei lá, um aleatório, vamos supor aqui, a energia de ativação é isso aqui. Eu queria só falar sobre o complexo ativado, que é a substância mais entálpica de todas. Que é justamente, sei lá, por exemplo, H2 mais meio de O2 vai formar H2O. Em algum momento dessa reação, no complexo ativado, vai estar assim, ó. Vai ter um negócio mais ou menos assim, ó. Vai estar tipo todo mundo junto, porque é o complexo ativado, tipo todo mundo se abraçando, uma vibe indescritível, meu. Pensa num, sei lá, um gol da virada, o gol da virada do Sérgio Roberto lá no Camp Nou. É isso. E pensando na velocidade agora, só para concluir mesmo, eu quero falar do catalisador. O catalisador é uma substância, sei lá, pode ser a proteína que você deve estar pensando, falando da biologia. O catalisador as enzimas são biocatalisadores. Mas eu vou pensar aqui só no olhar da química, tá? É uma substância que acelera a reação sem ser consumida no processo, tá? E como que ela age? Ela diminui a energia de ativação. Energia de ativação. Bem, é tecnicamente isso que você precisa saber. Se você só quesito de curiosidade, duvido que alguém vá fazer uma pergunta interessante, mas podemos dividir uma catálise, né, uma quebra com um catalisador, como homogênea ou heterogênea. Quando é homogênea, quer dizer que o catalisador e o reagente estão numa fase, no mesmo estado físico. E heterogênea é quando estão diferentes. Entendeu? Diferentes estados físicos da matéria. É literalmente isso. Tá? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Se você tiver recomendação de algum vídeo, se você tiver dúvida de alguma questão, deixa nos comentários, eu posso responder. E até o próximo vídeo.